E aí, vamos direto ao ponto? Bem-vindos à nossa análise detalhada dos momentos finais do ministério terreno de Cristo. A gente não está falando de uma simples linha do tempo aqui, sabe? É uma verdadeira peregrinação, uma viagem física e espiritual com um destino claríssimo: Jerusalém. E entender esse arco da narrativa muda completamente o jogo na hora de interpretar cada um desses últimos passos. Para guiar a nossa conversa, dá uma olhada no nosso roteiro de hoje. A gente agrupou esses ensinamentos, que muitas vezes parecem assuntos soltos sobre dinheiro, milagres e profecias, em 4 grandes marcos dessa viagem divina: a caminho de Jerusalém, o coração e o dinheiro, gratidão e prontidão espiritual e, por fim, a cruz e a graça. Então, bora começar pela primeira etapa, a caminho de Jerusalém. A jornada começa aqui. O nosso ponto de partida é entender que Jesus sabe com absoluta clareza o que espera por ele lá na frente: rejeição, sofrimento e a cruz. Então, quando os fariseus vêm com aquele aviso ameaçador de que Herodes quer matá-lo, a resposta é simplesmente genial. Ele chama Herodes de raposa. E olha, na cultura da época, isso não era um elogio à esperteza de ninguém, não. Era um insulto mesmo. Significava alguém traiçoeiro, alguém insignificante. Isso nos mostra que o propósito divino simplesmente atropela qualquer tentativa de intimidação ou medo humano. O que nos traz a nossa primeira grande lição de hoje: quem vive para agradar a Deus não se curva diante da intimidação dos homens. É um lembrete profundo de que uma missão verdadeira exige firmeza. O caminho era totalmente guiado pelo propósito e não pelo medo das circunstâncias. Seguindo em frente, chegamos à etapa 2, o coração e o dinheiro. A forma como usamos os nossos recursos. Neste ponto da estrada, a narrativa faz uma parada estratégica para lidar com o calcanhar de Aquiles muito humano: a riqueza material. A gente entra naquela famosa parábola do administrador infiel, lá em Lucas 16, que causa debate até hoje. Mas calma, o texto deixa claríssimo que a parábola não está elogiando a corrupção de jeito nenhum. A ideia é mostrar que os filhos da luz precisam ser astutos. Eles devem usar os recursos como ferramentas práticas para o reino, se apoiando nestes 4 pilares fundamentais: honestidade, ética, generosidade e boa administração. No fundo, a essência de tudo isso se resume a esta verdade inegável: dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo Deus. O problema nunca foi, literalmente, ter os recursos. O perigo real e extremamente silencioso é quando esses recursos passam a ser donos do coração humano. E para confrontar de frente aquela mentalidade antiga dos fariseus de que a riqueza era uma espécie de selo de aprovação de Deus, a fonte traz um contraste que é um verdadeiro soco no estômago. De um lado, a gente tem um homem rico, vivia cercado de todo o luxo possível, mas com o coração duro que nem pedra, sem um pingo de compaixão, e que acaba enfrentando tormento. Do outro lado, Lázaro, vivendo na mais absoluta miséria, completamente ignorado e invisível para os ricos, mas que no fim das contas encontra o verdadeiro e definitivo consolo. Essa história vira a mesa completamente e nos deixa esta frase âncora: o céu não reconhece contas bancárias, reconhece corações transformados. A métrica de Deus ignora o status que a gente constrói por aqui. Uma pessoa super simples ou até invisível aos olhos da sociedade pode ser a mais preciosa sob a ótica celestial. O que nos leva à nossa terceira fase da viagem: gratidão e prontidão espiritual. O verdadeiro significado de maturidade. Afinal, como é que a gente enxerga a maturidade espiritual na prática? Vamos olhar para o episódio dos 10 leprosos. Todos eles clamaram por misericórdia, todos queriam um milagre. E os 10 foram curados fisicamente no caminho para ver os sacerdotes. Mas, incrivelmente, 9 deles simplesmente pegaram a cura e foram embora, esquecendo rápido de Deus. Só um, que por sinal era um samaritano, um marginalizado da época, voltou. Ele não queria apenas o alívio físico, ele queria um relacionamento. Voltou para adorar e foi o único que recebeu a salvação espiritual. Essa dicotomia brilhante revela uma verdade muito profunda. O milagre pode mudar circunstâncias. A gratidão transforma o coração. Pedir bênçãos no momento do desespero é instintivo. Todo mundo faz isso. Mas dar meia volta para agradecer, bom, essa é a marca indiscutível de quem entendeu o que é a graça. Logo em seguida, Jesus dá uma guinada no assunto e começa a falar sobre o futuro, trazendo um alerta fortíssimo sobre a sua segunda vinda.
Ele faz uma comparação com os dias de Noé e os dias de Ló e levanta um detalhe assustador. O maior perigo daquelas épocas não era apenas o fracasso moral visível. A tragédia real foi a indiferença. As pessoas estavam ali, vivendo o cotidiano, completamente distraídas, até que a destruição caiu de repente. O que nos traz a este alerta incrivelmente atual? O maior perigo espiritual não é o barulho do mundo, mas a distração da alma. Viver alienado, sem vigilância ou santidade, num momento em que o reino de Deus já está presente, é um risco que a gente simplesmente não pode correr. Entramos agora na nossa quarta e última sessão, a cruz e a graça, o ápice desse plano redentor. Com toda essa urgência pairando no ar, a gente se aproxima do destino final dessa peregrinação. É fundamental lembrar que o alvo nunca foi sentar num trono terreno, mas sim chegar à cruz. Mesmo com os discípulos ainda confusos e sem entender direito o que estava acontecendo, Jesus já tinha o roteiro totalmente traçado: prisão, sofrimento, crucificação e, finalmente, ressurreição. Ele entrou nessa sequência de passos de forma totalmente voluntária. E por que as coisas tinham que acontecer exatamente assim? A narrativa nos mostra que a cruz não foi um acidente histórico ou um julgamento humano que saiu do controle. Longe disso, foi o cumprimento de profecias antigas, como vemos lá em Isaías 53, foi um plano redentor minucioso, provando ao mesmo tempo a gravidade absurda do pecado e a imensidão do amor divino. O resumo perfeito desse sacrifício está gravado aqui. O amor de Cristo não foi apenas declarado, foi sangrado na cruz. Gente, não estamos falando de uma poesia metafórica. Estamos falando de uma ação literal, física, a prova definitiva no fim desta viagem. Mas olha só, antes de fechar a cortina dessa história, o texto faz uma última parada para nos apresentar Zaqueu. E ele está ali para provar, na prática, que ninguém foi longe demais a ponto de não ser alcançado. Imagina a cena, um cobrador de impostos, muito rico, mas odiado e rejeitado por todo mundo, com um vazio tão grande no peito que joga a dignidade para o alto e sobe numa árvore só para ver Jesus passar. E aí, Jesus para tudo e diz: "Hoje eu preciso ficar na sua casa." O resultado, Zaqueu abandona suas práticas na mesma hora e devolve o que roubou. A conversão autêntica gera uma mudança que todo mundo consegue ver. E isso amarra lindamente o conceito de graça que a gente vê na vida dele. Quando Jesus entra numa casa, o pecado perde o domínio e a transformação começa. É impressionante ver como Jesus ignorou completamente aquele histórico pesado de falhas do Zaqueu, focando apenas naquilo que a graça era capaz de restaurar. E assim a gente chega ao fim da nossa análise de hoje. Mas a fonte faz questão de nos deixar com uma reflexão final daquelas que incomodam. Pensando lá na história de Zaqueu e na multidão ao redor dele, hoje em dia tem muita gente tentando desesperadamente enxergar Jesus de longe, por cima dos obstáculos da vida. A pergunta provocativa que fica é: temos sido ponte para aproximar essas pessoas de Cristo? Ou será que, sem perceber, viramos a multidão que as impede de chegar até Ele? Pensem profundamente sobre isso. Um abraço e até a nossa próxima exploração.